Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz, trazendo mais um texto, que faz parte do meu livro Fundamentos Teóricos do Repertório Libertário de Essências Conscienciais Florais Libertári. Vamos lá, dando sequência, aproveitando que eu acordei cedinho, vamos aproveitar o tempo. Falando mais um vício da personalidade, tô quase terminando. Vamos falar sobre um vício, uau, terrível, o ódio. Terrível, né? Mas que infelizmente faz parte da natureza humana. Vamos lá. Definição do Dr. Bach. O ódio, que é o contrário do amor, é o reverso da lei da criação. Ele se opõe a toda obra divina e é uma negação ao Criador. Conduz apenas a pensamentos e a ações que são adversos à unidade e contrários àqueles que seriam prescritos pelo amor. Segundo Roque Teófilo, em www.psicologia.org.br, o ódio é um termo que se origina do latim ódio, que é a paixão que impele a causar ou desejar mal a alguém. Execração, rancor, raiva, ira, aversão à pessoa, atitude, coisa, etc. Repugnância, antipatia, desprezo, repulsão, rancor profundo e duradouro que se sente por alguém. Pode estar voltado a inúmeros fatores, como, por exemplo, aos desonestos, à violência, aos pobres, ricos, etc. É um sentimento que abala relacionamentos e cria vínculos a serem reparados, sendo encontrados em suas várias modalidades de manifestação e em seus variados graus de intensidade. O ódio traz consigo o sentimento de vingança. Vejamos este texto de Joana de Ângeles em Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ela fala sobre a vingança. Considerações iniciais sobre a vingança. Em mais uma de suas esclarecedoras lições trazidas ao nosso conhecimento através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, a benfeitora Joana de Ângeles nos instrui sobre a ação maléfica da vingança sobre nosso vaso físico, com repercussão no espírito imortal que somos. Começa dizendo que quando algo perturbador acontece, gerando sofrimento ao indivíduo, a sua imaturidade psicológica se sente ameaçada por algo muito forte que, mesmo raciocinando conscientemente, não consegue se desvincular das manifestações desconhecidas que traz, armazenadas em seu inconsciente, a lhe exigir reparação, desforra e até mesmo a aniquilação do seu opositor. Inicia-se então neste instante uma acirrada disputa entre o seu lado racional, procurando resistir a esse tipo de atitude por identificar essa falha do caráter, e o seu lado irracional, revestido de toda a sua bagagem sombria de manifestações inesperadas e inconsequentes, desconhecida da personalidade do indivíduo que lhe aflora, armando verdadeiras ciladas, atirando o ser nos despenhadeiros da vingança de consequências funestas. Esses impulsos doentios emergem de áreas desconhecidas do ego que não conseguem identificação com o ser espiritual e induzem-o a um trabalho de desenvolvimento perseverante da odiosidade, instaurando-lhe no imo a revolta e o desconforto ante o opositor, que se lhe apresenta como um perigo constante para a sua segurança, merecendo por isso ser destruído. O fenômeno ocorre tanto individualmente com as pessoas como com as nações, dando nesse caso ensejo ao desencadeamento das guerras nefastas e hediondas que prejudicam gerações, deixando sequelas lastimáveis em suas vítimas. No indivíduo, esse comportamento provoca o perverso mecanismo conflitivo que o leva ao desespero
E mesmo quando o outro já não mais lhe representa perigo algum, mesmo depois de se render ou ser aniquilado, os efeitos desastrosos da vingança não desaparecem, frustrando a quem aparentemente estaria vitorioso. A ação danosa da vingança. Invariavelmente neurótico, enfermo, indivíduo que assim age, vitimado quase sempre pela repressão sexual infantil ou dominado pela sede do poder e da ambição, vive a competir com os demais, os quais passa a invejar por se encontrarem em melhores situações psicológicas que a dele, podendo em certos casos até aceitá-los enquanto os manipulam, tirando dessa forma proveito da situação até que se ergam. Quando então mostram suas garras nas lutas com os recursos da tirania e da insensatez. A vingança é transtorno neurótico soez, que liberta do inconsciente as forças desordenadas que jazem aí adormecidas e rompendo com ferocidade e ligeireza sob o estímulo do aniquilamento do inimigo. Curioso é notar que o inimigo não é aquele que se torna combatido, mas o inconsciente transfere dos refolhos da alma a inferioridade do seu ser, que é inimigo do progresso, do bem, da ordem, para atirar noutrem, em fenômeno de projeção e que guarda internamente detestando-o. Ao armar-se de calúnia e de outros mecanismos de perseguição contra aquele a quem odeia, está realizando uma luta inconsciente contra si mesmo, pois que está apenas projetando o lado escuro e sombrio da sua personalidade que se lhe mantém preso à ignorância. Fixa-se no adversário com implacável disposição de conseguir a sua extinção, do que para ele dependerá sua liberdade a partir desse momento em diante. Assim, transtornado, aplica-se com empenho em emitir ondas deletérias contra o outro, estabelecendo uma comunicação psíquica, se encontra a receptividade em quem lhe padece a perseguição, que termina por minar as forças daquele que considera seu opositor. Além da inferioridade moral que tipifica o vingador, o seu primarismo emocional elabora razões ponderadas que são arquitetadas pela mente em desalinho para justificar o prosseguimento da façanha, nascidas no inconsciente pessoal profundo, que remanescem de outras existências no eu profundo do ser, quando se desarmonizou com o opositor que ora enfrenta e desafia para o duelo covarde. Em outras oportunidades em que sua inferioridade se projeta e não se sente devidamente capaz de competir contra valores significativos que não possui, cultiva internamente a antipatia que se avoluma a cada dia, transformando-se em fúria incontrolável que somente se aplaca quando está lutando contra aquele que o atormenta, mesmo que este não saiba que nada tenha contra ele, pois que até ignora a situação infeliz de seu oculto adversário. Se por acaso tiver a oportunidade de se harmonizar com o inimigo, não o perdoa interiormente, embora seja na verdade o maior merecedor de perdão, ruminando o que considera a sua derrota, até encontrar novos argumentos para dar prosseguimento à sanha doentia de vingança, impelido pela sua libido atormentada. Libido no sentido de energia de vida. Né? Aqueles que se apoiam em mecanismos vingativos sempre foram... Um minuto de novo. Não. Mecanismos vingativos sempre foram vítimas de repressão infantil e juvenil, sentiram-se desprezados pelo grupo social e transferem agora suas frustrações para quaisquer outros, desde que isto lhes transformem em pessoas portadoras de poder
e ambiciosos dirigentes de qualquer coisa em que a personalidade doentia passa a ser homenageada, fruindo de destaque, embora a conduta esquizoide maneirosa, falsamente humilde ou pretensiosamente dominadora. Consequências prejudiciais da vingança. Os indivíduos que assim procedem, levados pelo sentimento desequilibrado e doentio da vingança, estarão sempre sujeitos a esgares ou convulsões epiléticas, ou mesmo a simples ausências, tornando-se personalidades psicopatas perigosos, traiçoeiras, que sabem simular muito bem os sentimentos íntimos e urdem planos macabros sobre o assodar da psique ambivalente, doentia e com predomínio da faceta mórbida. Uau! Ação salutar de combate. Todo um trabalho psicoterapêutico deve ser utilizado como proposta de recuperação para pacientes dessa natureza, remontando a uma psicanálise que lhe chegue à infância, de forma a erradicar pela catarse os traumas e conflitos arraigados, procurando assim alterar-lhe a conduta pessoal com base em novos valores que lhe serão apresentados de maneira afável e duradoura, não raro com a ajuda também de terapia psiquiátrica para a remoção de possíveis extratos epiléticos ou esquizofrênicos que se fazem necessitados de fármacos e barbitúricos específicos. Ação eficaz do amor. O amor que tudo fazem para não desenvolver é-lhes de grande valia, embora reajam inicialmente com desconfiança e ambivalência de conduta, gera no enfermo um clima de simpatia e amizade, normalmente difícil de ser estruturada em razão de muitos tormentos que o avassalam. Pois todos nós sabemos que só amor cobre a multidão de pecados. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, item 9, a vingança, o espírito Júlio Olivier nos esclarece: o covarde que se vinga é assim 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta seu inimigo e o insulta em plena face. As consequências do ódio, segundo o Dr. Bach, são o isolamento, o temperamento violento e incontrolável, as perturbações mentais e os estados de histeria, que em nosso trabalho traduzimos como transtornos psiquiátricos. Uau, temos muita coisa a falar aqui. O ódio se traveste de vários outros sentimentos. Se encobre de várias formas. Mas sempre que eu desejo mal a alguém, estou no ódio. Sempre que não fico feliz com a vitória de alguém, estou no ódio, mesmo que não entenda as escolhas que alguém faz, estou no ódio. Quando entro na frustração, estou em primeiro lugar na raiva e no ódio. Raiva é o filhotinho do ódio, ou aquilo que dá início, talvez o start, a esse sentimento de ódio. Ódio quando não temos controle sobre uma situação. Raiva, frustração, ódio como consequência de várias frustrações. E a vingança vem como forma de equilibrar de uma certa forma aquilo que estamos sentindo. Não vou deixar isso só dentro de mim, vou fazer o outro sentir também. Existem mecanismos de autopreservação que não seriam interpretados como ódio, como um certo isolamento, uma certa reserva, um certo silêncio, como forma de se preservar de algumas atitudes de outras pessoas que podem nos fazer mal. Eu dou amor, eu entrego amor e não recebo na mesma medida. Isso pode doer muito em mim.
Então, eu tenho que me preservar. Isso é autoestima, isso não é vingança. Mas quando eu tenho uma atitude que faz de tudo para que o outro sinta dor, física ou emocional, aí sim é ódio, aí sim é vingança. A vingança, ela vem em níveis, das coisas mais grotescas até sentimentos muito sutis que podem estar mascarados com a vingança por trás. Então é importante que a gente vá trabalhando, porque a raiva, que é uma emoção visceral, que é talvez o start do ódio, como eu disse, na minha compreensão, ela é advinda de expectativas que eu crio, de não conseguir enxergar o outro como ele é, de verdade, e continuar gerando expectativas que são frustradas recorrentemente e que me causam frustração o tempo todo, e que eu preciso, de alguma maneira, me preservar disso, né? Então, alguns mecanismos são usados pela nossa própria mente para nos afastar de tudo aquilo que nos traz sofrimento psíquico. E aqui Joana de Ângeles, que é a nossa grande psicóloga do plano espiritual, né? Ela como freira, e a psicologia que vem do trabalho das freiras, do ponto de vista espiritual, porque será que vim ser psicóloga nesta encarnação? Nos fala sobre repressões de energia sexual, sobre talvez complexos de inferioridade, usando um termo junguiano, apesar da palavra complexo ser usada muito no vocabulário comum, né? Mas é uma palavra, é um termo técnico da psicologia junguiana. O complexo de inferioridade faz com que eu, muitas vezes, use um mecanismo oposto de me sentir o máximo. Eu sou o máximo, eu sou a última bolacha do pacote. Com quem você pensa que está falando? Algo nesse sentido, né? E quando a pessoa se sente aviltada de alguma maneira, uau, como assim? Como assim? Né? E humildade zero. Porque nós, na condição humana, estamos sujeitos a todo tipo de aviltamento, sofremos qualquer tipo de exclusão, de frustração, de desarmonia, de desamor, de traição, de abandono, de rejeição. Tudo isso faz parte da condição humana. Porque eu acho que eu deveria não receber tudo isso. Agora, quando eu estou em amor, que é a ação contrária ao ódio, eu vou procurar intimamente não revidar nenhum tipo de situação que eu receba como essa. Vou sofrer o impacto, a porrada, como eu falo, vou lá para trás, mas depois eu volto. Não, isso é do outro. Isso é do outro, o desamor é do outro, a falta de reciprocidade é do outro, não é minha. Eu tenho que me parabenizar por continuar nesse movimento, né, aqui das virtudes da quinta dimensão, apesar de todos os dissabores que a vida me provoca, a continuar com o coração bom, né, com a bondade, com a necessidade de expressar amor, acolhimento ao próximo, compaixão, apesar de tantas coisas que a vida me traz, que tentam me tirar do prumo. Esse é o nosso trabalho interno, de sair do ódio, de sair da vingança, né? Como eu falei, a transmutação da vingança vem se dando em níveis dos mais densos, grotescos, até os níveis mais sutis. Reconhecer isso é importantíssimo. E nada melhor do que uma terapia,
baseada também em conceitos espirituais, e nada melhor que a terapia floral, que também pode tratar disso. Tem um kit que fala sobre transmutação dos vícios da personalidade, né? O kit se chama Desenvolvimento das Virtudes da Alma. Todo vício tem a sua contraparte, o ódio é o amor. Não é? Como é que eu transmuto o ódio? Como é que alguém que está em ódio pode começar a se trabalhar, a sair desse estado mental, estado psíquico, ao receber amor incondicional? Às vezes a pessoa não valoriza aquilo que recebe, por de alguma maneira não se achar merecedora. Mas quando o universo conspira e coloca na vida de alguém outra pessoa, né? Ou uma pessoa que vai te amar profundamente, com todos os seus defeitos, porque enxerga em você a sua alma, a sua essência divina, é porque de alguma maneira você está pronto ou pronta para receber esse amor, se inundar desse amor e sair desse estado de desequilíbrio. É a própria espiritualidade colocando alguém que serve de instrumento para fazer com que você volte para o seu equilíbrio. Reconhecer isso é importantíssimo. Nem sempre a pessoa reconhece. Às vezes há a escolha em permanecer no medo, na indecisão, na instabilidade da mente, no ódio, na vingança. Nós fizemos a nossa parte, né? E eu digo que o meu trabalho maior como psicóloga, como terapeuta floral, com todos os meus pacientes, falo isso lá do meu trabalho nos postos de saúde aqui na prefeitura, né? Pela qual me aposentei, foi distribuir amor, foi dar a singularidade e o respeito que aquela pessoa merecia, começando a chamar pelo seu nome, coisa que muitas vezes ninguém chama. É mais um número, é mais um paciente, não se olha nos olhos, não se abraça, não se beija. Coisa que eu fiz questão ao longo dos 18 anos dentro da prefeitura de fazer, porque essa é a minha natureza. E é assim que de alguma maneira eu consigo trazer um pouco de cura aos estados aflitos da alma desses pacientes que o universo coloca no meu caminho. É isso. Então vamos lá refletir sobre tudo isso, tentar entender de que maneira meio sorrateira esse processo de vingança ainda entra na nossa vida, né? Através das frustrações, das decepções que nós temos ao longo do caminho. Certo? Que possamos ser essa taça que derrama amor a todas as pessoas que estão no nosso caminho, porque assim estaremos ajudando a combater todo o mal que o ódio causa ao ser humano e à própria sociedade. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.